O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E esse agora é o conteúdo da visão. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as coisas e congrega para si todos os povos. Os irmãos podem sentar, mantenha a sua Bíblia aberta, até aqui a palavra do Senhor. O justo viverá pela fé. Olha lá. O justo viverá por sua fé. Esse é o refrão da Reforma Protestante do século XVI. Em 1517, começa um movimento histórico que dá origem à nossa tradição evangélica hoje. Sejam as tradições reformadas, luteranas, posteriormente batistas, pentecostais, todos fazem parte de um movimento evangélico que tem a sua origem com o reformador Martinho Lutero na história, 1517 em diante. Muita coisa aconteceu antes disso, muita coisa aconteceu durante, muita coisa aconteceu depois, mas este refrão, o justo viverá pela fé, moldou a história da cristandade e formou a nossa tradição hoje. Outubro, portanto, é um mês importante para a gente. Outubro é o mês de celebrarmos parte da nossa história. Nós, como protestantes, evangélicos, reformados. O justo viverá pela fé também é um refrão de todos nós. Martinho Lutero, lá no século XVI, ele leu isso em Romanos. E nós lemos esse trecho também na nossa liturgia. Romanos 1, 17, o apóstolo Paulo está falando, o justo viverá pela fé, citando o texto que lemos agora, Abacuque, capítulo 2. Por isso, hoje, o nosso objetivo vai ser olhar para esse trecho do profeta Abacuque e entender quem é esse justo que vive por sua fé, ou, como eu espero explicar para vocês neste texto, o justificado que vive por sua fidelidade ao Senhor. O justificado que, por sua sólida confiança no Senhor, vive plenamente. Essa perícope, esse pequeno trecho aqui, pode ser dividido em 3 partes. E esse vai ser o movimento do nosso sermão hoje. Na primeira parte, versos 2 e 3, a gente vai olhar a visão que Deus concede ao profeta Abacuque. E a gente vai tentar entender o que ela tinha a ver com o povo de Judá, 2.600 anos atrás, e o que ela tem a ver com a gente hoje, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Brasil. Na segunda parte do sermão, a gente vai analisar quem é o arrogante. A gente vai ver isso no verso 4, a primeira parte do verso 4, e no verso 5. E, por fim, a terceira parte do sermão vai se concentrar em perceber quem é o justo que vive por sua fidelidade ao Senhor. Essa é a parte B do verso 4. Então, essas são as 3 partes do nosso sermão de hoje. E eu estruturei esse sermão didaticamente em forma de perguntas. Conversando com Alain, a gente percebeu que isso, além de facilitar
A prática do sermão ajuda também os irmãos a conseguir interpretar melhor o texto bíblico. Muitos de vocês já têm a prática da leitura bíblica, uma interpretação boa, e para vocês isso já é cotidiano, fazer perguntas ao texto. Mas muitos de vocês ou são novos na fé, ou têm muita dificuldade com a leitura. Para isso, essa estrutura de sermão, que propõe perguntas ao texto bíblico, também te ajuda a, na sua casa, ler o texto bíblico de melhor maneira. Com isso, você também será ajudado a conseguir interpretar o texto bíblico na sua casa. Vamos então para o capítulo 2, verso 2, e começar a fazer perguntas ao texto. Olha comigo. O Senhor me respondeu e disse. Vamos lá. Se o Senhor me respondeu, o enredo não começou aqui, certo? O enredo já tinha começado antes. O profeta Abacuque, o capítulo 2 aqui, é o início de uma parte final do livro de Abacuque. O livro de Abacuque, ele é escrito pelo profeta Abacuque por volta de 600 anos antes de Cristo. Ele é estruturado em 3 partes principais. A primeira parte é uma pergunta de Abacuque para Deus e Deus responde. Na segunda parte do livro, o profeta faz outra pergunta e Deus responde de novo. Aqui a gente está no início dessa segunda parte, quando Deus responde pela segunda vez ao profeta. E depois dessa pergunta, o capítulo 3 encerra com um salmo, uma música, uma canção de louvor, quando o profeta Abacuque contempla a vitória de Deus, o dia da vitória do meu rei, como a gente acabou de cantar. E quando ele contempla isso, ele faz uma música, ele canta, ainda que a videira não floresça, e por aí vai o capítulo 3. Se você já conhece a história bíblica, você já está ambientado minimamente que o profeta Abacuque está escrevendo antes de Cristo, no contexto do cerco a Jerusalém. Mas se você não conhece a história bíblica, me permita minimamente te situar em que ponto estamos da história. A gente está aqui num texto do Antigo Testamento. Na Bíblia a gente tem 2 grandes blocos, certo? O Antigo Testamento, a história do povo de Deus antes de Cristo e esperando por um Salvador, e o Novo Testamento, que conta a história de Jesus e do que Jesus vai fazer no mundo. Aqui a gente está no Antigo Testamento, ou seja, é o povo de Deus antes de Jesus. Especificamente situado na história, o profeta Abacuque escreve por volta do ano 600. E o que estava acontecendo com o povo de Deus, situado na região geográfica que a gente conhece hoje como Israel e Palestina, bem no sul, na cidade de Jerusalém. O que estava acontecendo ali? O povo de Deus foi infiel ao Senhor. E por ser infiel ao Senhor e trair o seu Deus, o único Deus que se revela como Deus da liberdade, quando ele trai esse Deus com falsos deuses, ele gera um pecado. Esse pecado, essa maldade corrompe a terra. Destruição, morte, violência dentro de Jerusalém. Como Deus ama esse povo, Deus vai castigar esse povo. Lembram-se do provérbio? O pai castiga o filho que ama. Por Deus amar o seu povo, ele não pode ver o povo de Deus pecando desenfreadamente. Então Deus envia o seu juízo na forma de um outro povo que vai vir para dominar o povo de Israel. Para ser mais específico, Deus envia a mais poderosa nação da época, o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor. Você já deve ter ouvido esse nome antes, seja na história bíblica, seja lá no seu 6º ano do ensino fundamental. Nabucodonosor e o Império Babilônico eram imparáveis. Nenhum filme que você já viu pode fazer jus à força do Império Babilônico, ou os caldeus, depende de como a sua Bíblia vai traduzir. É o mesmo povo. Era um povo insaciável. Era um povo que não cessava as suas conquistas e suas batalhas até exterminar tudo. E Deus está enviando esse povo para dominar o povo
pequeno de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Deus. Abacuque está então inserido nesse contexto. Ele é um profeta. Ele está olhando ao redor e ele está vendo que está cercando a cidade de Jerusalém o Império Babilônico, com todas as suas armas, com toda a sua força bélica, com o sangue nos olhos, prontos a destruir Jerusalém. E o profeta começa a se queixar com Deus. Olha comigo, por exemplo, para o verso 2 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Até quando? É a oração mais honesta que alguém pode fazer. Quando olha um povo tão violento cercando o povo de Deus e parece que Deus não faz nada. Especialmente os que foram criados numa tradição evangélica, tem um certo receio e um medo de orar. A gente acha que tem que polir a voz e usar as palavras mais bonitinhas para falar com Deus, né? Você já deve ter ouvido alguém, sabe quando você força a voz para orar? Fica aquele negócio artificial. Muita gente faz isso sem nem perceber. Porque foi ensinado que para falar com Deus tem que falar de outra maneira. Não é maneira corriqueira. Aí força até muda a conjugação do verbo, né? Nem usa o você, o tu, usa o vós. E até conjuga errado às vezes. Abacuque está fazendo a oração mais sincera do seu coração. Ele olha ao seu redor a violência e destruição, ele vira para Deus e fala: Senhor, até quando? É a oração sincera do coração que só vê socorro no Senhor. Senhor, até quando? Verso 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdia. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, assim a justiça é retorcida. O contexto do profeta então é o seguinte: Senhor, a gente pecou, eu entendi, nós pecamos contra o Senhor, nós fomos infiéis, mas como o Senhor pode permitir que outro povo, pior que a gente, mais pecador que a gente, mais infiel que a gente, possa vir e nos cercar dessa maneira? A ideia de cerco aqui parece bem literal mesmo. Se o que alguns estudiosos afirmam está correto, é como se Abacuque estivesse nas muralhas olhando o cerco de Jerusalém. É bem vívido isso aqui. Então, os ímpios cercando os justos, é literal esse negócio. É o Império Babilônico cercando a cidade de Jerusalém. A gente vai ser exterminado, Senhor? O mal vai triunfar? Até quando? Abacuque ousa pedir a Deus contas do seu governo no mundo. E Deus responde o profeta. É incrível como Deus que se revela nas Escrituras gosta de conversar com a gente. Lembrem-se de Abraão com Deus em Gênesis. Lembrem-se de Moisés com Deus no Êxodo. Lembrem-se de várias outras vezes que profetas estão quase que batendo boca com Deus. Então, tipo assim, Deus, não é possível que é isso. E Deus responde, é isso sim. A primeira resposta de Deus começa do verso 5, vai até o verso 11, e Deus diz, eu estou vendo, Abacuque, isso não me pegou de surpresa. Eu estou vendo esses homens maus, fui eu que mandei. Eles são os babilônicos, eles são impiedosos, eles são imparáveis, eu sei, eu não perdi o controle da história. Mas eles vão ser julgados pela sua própria maldade. Eu não vou passar pano para a maldade. Abacuque não entendeu a resposta de Deus, e do verso 12 ao verso 1 do capítulo 2, ele pergunta de novo, Deus, não é possível, o Senhor é santo, como é que você pode contemplar tamanha maldade e não fazer nada? Eles são perversos, olha para o que eles estão fazendo com a gente. Então, Deus começa a sua resposta final.
o início dessa resposta a gente está lendo aqui na perícope que a gente leu. Verso 2 do capítulo 2 até o verso 5. Abacuque, você quer mesmo saber quem eu sou? Você quer mesmo saber o que eu penso sobre a maldade? Tu quer mesmo saber o que eu vou fazer com os maus? Então escreve aí. Escreve em tábuas. Não escreve em qualquer lugar, não. Escreve em tábuas e escreve grande, para tu ler mesmo correndo. Escreve grande o que vai acontecer. Os versos 4 e os versos 5 são o conteúdo dessa visão. E depois, o decorrer do capítulo 2 é uma espécie de comentário do próprio Deus a essa visão, em que ele vai dar 5 ais. Ai de você, ai de você. Ai é sempre uma condenação à maldade. E depois que Abacuque contempla o que Deus vai fazer com os maus, e como Deus vai acabar com a maldade e trazer a justiça de volta, Abacuque está satisfeito. Ele contemplou o que Deus vai fazer. Então, a primeira pergunta foi respondida. Por que o Senhor respondeu ao profeta? Bem, respondeu ao profeta porque Abacuque perguntou antes. A segunda pergunta que a gente vai fazer então para esse texto, quando a gente olha ainda para o verso 2, é: por que o profeta tem que escrever algo em tábuas? Olha aí, verso 2. Escreve a visão. É Deus falando para o profeta, ok? Escreve a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas, para ser lida até por quem passa correndo. Por que o profeta tem que escrever em tábua? E quem que vai passar correndo? Vamos lá. Você se lembra de outro momento na história bíblica em que Deus manda alguém escrever alguma coisa em tábua? Quem? Moisés. Escreveu o que nas tábuas? Os mandamentos, a lei do Senhor, a instrução da vida. Deus podia dizer para Abacuque escrever num pergaminho. Ele mandou Jeremias escrever num pergaminho. Ele podia escrever na parede. Deus mesmo podia escrever na parede. Deus fez isso lá em Daniel. Mas Deus mandou escrever em tábuas. Será que é à toa a referência às tábuas? Ou será que Deus está querendo lembrar seu povo, na pedagogia do instrumento material das tábuas, que Ele é o Deus da aliança? Deus está lembrando o seu povo, não só o profeta, mas todo o povo que verá as tábuas, que Ele é o Deus da aliança. No passado, o povo de Deus estava aprisionado por Faraó e o Egito. E o que Deus fez com esse povo? O libertou. Deus guiou o seu povo pelo deserto. As tábuas da lei são uma lembrança da aliança, uma lembrança de um Deus que ama, sustenta e guarda o seu povo. E esse Deus não mudou. É o mesmo Deus do Egito, é o mesmo Deus de Abacuque e é o nosso Deus. É o Deus de aliança, é o Deus que nos sustenta com a sua mão forte. Ele sempre nos guardou e vai continuar nos guardando. Somente com as tábuas ele já lembra: Deus não se esqueceu da gente. A aliança de Deus conosco ainda está aqui. Então, o profeta escreve em tábuas para ler até mesmo quem passa correndo. Num primeiro momento, você pode pensar que isso era tipo um outdoor. Até conversando com a Alain, a gente brincou disso. E é muito possível que, se você já ouviu alguém pregando esse texto, ele deve ter dito algo: foi o primeiro outdoor que existia, né? Para todo mundo que passa até correndo, ler também. Mas um segundo olhar para o texto pode nos revelar outra coisa. Um comentarista bíblico chamado Palmer Robertson, ele comentando esse texto vai dizer o seguinte: a palavra aqui em hebraico para ler é a mesma palavra que proclamar. A função do profeta não é ler alguma coisa. O profeta em Judá, ele proclama. O profeta, ele tem a função da fala, ele é a voz de Deus para o povo. E a construção no hebraico é algo como: para que até correndo proclame. Quem que vai proclamar isso aqui?
é o profeta Abacuque. Ou seja, se a gente olha esse texto nessa perspectiva, Abacuque tem que escrever com letras bem legíveis para ele, correndo, anunciar. A ideia de correr e percorrer a terra anunciando os oráculos divinos também faz parte da função do profeta. Jonas é um exemplo, por exemplo. Redundante. Jonas é um exemplo. É aquele que sai correndo para proclamar os oráculos divinos. Outros profetas também estão, e a ideia de correr é rapidez. É aquele que também está andando, proclamando um anúncio divino. É como se Deus estivesse falando para Abacuque: Abacuque, escreve isso aqui nas tábuas, para lembrar da minha aliança com vocês, para que até que você vá correndo, você anuncie isso aqui. E o que você vai anunciar, Abacuque? Você vai anunciar uma visão. Verso 3. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não demorará. Não tardará. Para quando será essa visão? Do que se trata essa visão? E para quem se destina essa visão? Essa visão é algo que ainda se concretizará, ou seja, Abacuque não vai ver a concretização disso aqui. Se o contexto é o exílio, se o contexto é a Babilônia dominando sobre Jerusalém, e logo depois na história bíblica a gente tem esse povo sendo sequestrado, aprisionado e levado para o exílio na Babilônia, a visão é sobre o fim. A visão é o que Deus fará depois disso. Abacuque mesmo não vê. Não é uma visão de curto prazo. Do ponto de vista humano, o próprio texto vai dizer, ela pode até demorar, mas no ponto de vista divino, não tardará. Para Deus, isso aqui já está acontecendo. Para Deus, isso já aconteceu. O profeta em Israel não é aquele que vai dizer coisas para o futuro. Entende o que eu vou dizer agora? Sabe esse negócio quando alguém diz alguma coisa e fala, é profeta, tá? Isso é uma profecia. O profeta em Israel, na antiga aliança, ele sempre fala para o presente. Entende o que eu vou dizer? Ele fala sobre o futuro, mas o objetivo dele é energizar, é trazer vida para os que estão no presente do futuro de Deus. Ou seja, está ruim, Babilônia está dominando, os maus estão triunfando? Estão. Mas olha o que Deus vai fazer. E se Deus vai fazer isso, você pode viver hoje como se isso já fosse realidade. O profeta sempre é aquele que chama o povo de Deus a viver o futuro de Deus no hoje. O já e ainda não é a função do profeta. É chamar o povo de Deus a viver já o que Deus vai fazer. Esse futuro é certo. E Deus convida primeiro o profeta a imaginar esse futuro, além do presente, para que depois o profeta, com a sua palavra e principalmente com a sua música, o profeta é um cantor, o profeta sempre está cantando. Abacuque é muito possivelmente uma canção, é musicalizado isso aqui, em hebraico, claro. O profeta vai cantar o futuro de Deus, para pintar esse imaginário na mente do povo de Deus, para que esse povo viva além do presente. Num primeiro momento, essa visão aqui, ela se destina então para os habitantes de Jerusalém e Judá, em 600 a.C., vendo o Império Babilônico o cercar. Deus os convida a vislumbrar esse futuro da libertação. Mas nesse sentido, ela também se destina a nós, hoje, que não vivemos assolados pelo Império Babilônico,
mas que vivemos cercados e talvez literalmente no meio da maldade, da crueldade, da violência. A corrupção e o descaso dominam todas as esferas públicas do Brasil. Todas. A gente vive cercado num lamaçal de corrupção. Os irmãos que trabalham no serviço público, a gente tem que orar 3 vezes mais por vocês. Vocês estão cercados por uma corrupção institucionalizada. E você olha ao redor e não vê saída. E a única oração justa do seu coração é chegar para Deus e dizer: Deus, até quando? Até quando isso vai continuar assim? Alguns vivem cercados pelo poder armado, não do Império Babilônico, mas do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, das milícias, e por aí vai. Estão cercados pelo crime e parece que nada pode solucionar isso. A incursão policial vem, eles voltam. Outra facção entra e eles voltam. E parece que nada tem fim. O Rio de Janeiro parece entregue ao caos e parece que nada vai mudar isso. Então você pergunta: Deus, até quando eu vou viver cercado de violência? A resposta de Deus ao profeta Abacuque é também a resposta de Deus para nós hoje, no Rio de Janeiro, cercado por tráfico de drogas, cercado por crime, cercado por corrupção política, institucional e econômica. E a gente se vira para Deus e fala: Deus, até quando? E Ele diz para você: escreve nas tábuas, ouve o que eu tenho para você, porque a visão se aproxima, não tardará. Qual é o conteúdo, então, dessa visão? Verso 4 e 5 traz o conteúdo dessa visão. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. Seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega para si todos os povos. Esse é o conteúdo da visão. É isso que o profeta Abacuque tem que escrever nas tábuas. Pergunta que nós fazemos para o texto e que eu faço para vocês agora. Existem 2 grupos de pessoas nesta visão. Quem são esse grupo de pessoas? Olha para o texto aí, gente. Tem 2 grupos de pessoas, certo? Quem são essas pessoas? O justo e o arrogante. A primeira parte do verso 4 está se referindo a quem? Não é o justo, é o arrogante. Então a visão começa com o arrogante, no meio entra quem é o justo e depois volta para o arrogante. Essa distinção entre justo de um lado e arrogante de outro já apareceu em Abacuque. Capítulo 1, verso 4. Porque os ímpios cercam os justos, assim a justiça é torcida. Ímpio e arrogante é a mesma pessoa, são sinônimos do profeta. E o justo está em outro contexto. Então a gente tem aqui 2 grupos de pessoas. No sentido do profeta Abacuque, num sentido imediato, é muito claro quem é o ímpio e o arrogante. O ímpio e arrogante é o Império Babilônico, que insaciável e incessantemente cerca o povo de Deus com a sua arrogância. E tu tem o justo, o povo de Deus, fiel à aliança de Deus, cercado pela maldade. Mas o profeta, ou melhor, Deus, por meio do profeta, nos apresenta as características desse arrogante. E também nos apresenta as características desses justos. Talvez alguns de vocês se descubram hoje, pelo profeta, arrogantes. E o próprio Jesus os chamará ao arrependimento. Mas hoje alguns de vocês se descobrirão justos e sairão daqui cheios de esperança.
Quem então é o arrogante? Nessa segunda parte do sermão, a gente vai olhar para o arrogante. Então, é como se a gente passasse um rápido leak paper no O justo viverá pela fé, e vamos olhar só para o arrogante na passagem. Verso 4. Sempre que você vê um eis na Bíblia, quer dizer que algo muito importante vai vir depois. Esse eis é uma partículazinha no hebraico, e no grego também vai ter algo parecido, que é como um contemple. Em inglês é behold. Contemple o que virá a seguir. Eis. É como se assim, para o que você está lendo, foca que agora vem uma função muito importante. Contemple isso com os seus olhos. A sua alma está orgulhosa. O ímpio e o arrogante é também orgulhoso. Mas ele não está orgulhoso no Senhor. A sua alma, o profeta diz, não é reta nele. Do que, então, esse arrogante está orgulhoso? O texto continua. Ele não se contém. Verso 5. Como o vinho, e a ideia aqui do vinho é uma metáfora, não é uma condenação à bebida alcoólica aqui. A condenação aqui é o vinho como instrumento de poder. Para os que estão um pouco mais ambientados na história bíblica, lembrem no profeta Daniel que o vinho é sinônimo do poder do rei. E aí Deus vai contrapor Daniel com água, com legumes. Vinho é sinônimo de poder real. E no final, logo depois, no capítulo 2 ainda, no capítulo 3 também, Deus vai dizer que eles vão beber do cálice da ira. Apocalipse também vai explorar isso muito bem. Então, a referência aqui é o poder do rei. Você se acha poderoso com a tua taça de vinho, ou, na nossa conjectura atual, com seu copo de uísque caro, com seu vinho muito caro, e quer mostrar para todo mundo o seu poder. Mas assim como esse vinho é enganoso, você também se engana com o seu próprio poder. O profeta está denunciando essa galera. Esse arrogante, esse orgulhoso, que expõe o seu orgulho materialmente, verso 5, ele não se contém. No hebraico, ele não descansa. Ele é insaciável como a morte, como a sepultura, como o cemitério. Ele sempre quer mais gente. Esse orgulhoso, esse arrogante, ele faz tudo para si. Final do verso 5. Ele ajunta para si mesmo todas as nações. Na construção em hebraico do texto, antes de cada sentença nesse final tem um para si mesmo. Então em hebraico é para si mesmo ajunta todas as nações. Para si mesmo congrega todos os povos. A tradução que a gente costuma usar, ela torna o texto melhor para a língua portuguesa. Não tem nada de errado. Mas ela perde as ênfases do texto original. A ênfase do texto original é o para si mesmo ajunta as nações. Tudo que o arrogante faz é para si mesmo, para o seu próprio estômago, para saciar a sua insaciável fome. O ponto central é que o orgulhoso, o ímpio e o arrogante, que são a mesma pessoa, fazem tudo para si e não conseguem satisfazer a própria fome. O homem arrogante, então, é aquele que está orgulhoso de si mesmo. Ele não se importa com as obras do Senhor, mas somente com os seus próprios feitos. Ele se orgulha dos seus diplomas, da sua graduação, da sua segunda graduação, do seu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele se orgulha das suas próprias conquistas e vitórias. Será que você conhece alguma pessoa assim? Será que você é essa pessoa? O ritmo da vida do arrogante é pautado nas suas próprias conquistas. E o seu calendário anual é pautado em o que ele pode exibir para si e para os outros dele mesmo. Não satisfeito, ele quer juntar para si mesmo
todas as pessoas. Ele quer que o mundo gire ao redor dele e comemorem as coisas dele e sofram as coisas dele. Ele congrega para si os povos, tudo para si mesmo. Ele não se importa com ninguém, só com ele. Todos ao seu redor são somente alimento da sua fome insaciável. Como a sepultura, ele devora pessoas e a sua fome nunca acaba. O arrogante não se importa com os feitos do Senhor. Ele só se importa com os seus próprios feitos. A vida de Jesus, o seu nascimento, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua volta triunfal. O arrogante conhece todos esses eventos, mas para ele não importa. Ele não comemora esses eventos, porque esses eventos não têm nada a ver com ele. Ele não se alegra no Senhor, nem nas histórias da libertação do Senhor. O arrogante é um protótipo de Nabucodonosor. O arrogante é um tirano em miniatura. E ele só não dá cabo, ele só não realiza tudo o que ele quer fazer, porque Deus, sendo misericordioso conosco, o poupa. Ou então porque ele é covarde demais para assumir a própria arrogância e desejo de poder. Não se enganem. A Jerusalém de Abacuque estava cheia de arrogantes. Por isso, Deus envia juízo sobre o povo de Deus. Não se engane. A igreja de Jesus hoje ainda está cheia de arrogantes. Irmãos, não nos enganemos. A igreja Esperança pode estar cheia de arrogantes. Você pode ser este arrogante que inferniza a vida das pessoas ao seu redor, porque quer que tudo gire ao redor de você, porque quer ajuntar para si mesmo os povos e as nações. Você é quase que a reencarnação de Nabucodonosor. Entenda a linguagem figurada aqui, ok? Irmão, você não pode ser um desses. Se você descobriu hoje que você é um arrogante, você precisa ser salvo. O contraste completo do arrogante é o justo. Olha aí, verso 4, parte B do capítulo 2. Mas o justo... Lembrem-se do mais Deus que a gente vinha estudando até aqui. Mais Deus, Efésios 2, perdão. Mais Deus. O mais institui agora uma mudança completa. O arrogante é isso. Mas o justo viverá pela fé. Esse justo não é aquele que vive de forma perfeita. Não é aquele que conquistou a sua justiça, mas aquele que foi declarado justo por Deus. É o justificado. A primeira menção a isso está lá em Abraão. Gênesis 15, verso 6, diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado, declarado por justiça. Abraão não fez tudo certinho para ser justo. A justiça de Abraão é aquele que crê no Senhor. E ao crer no Senhor, é declarado justo. O justo não é aquele que não peca nunca, mas é aquele que ama tanto o seu Senhor e sabe que o seu Senhor odeia o pecado, que agora ele odeia pecar. Ele não quer pecar. E quando ele peca, ele corre para o Senhor arrependido, porque não queria ter feito aquilo. O justo um dia foi arrogante e vivia para si. Mas Deus expôs a sua arrogância de tal modo
que ele reconheceu a sua condição e declarou sua falência existencial. Ele foi assim inserido na história de Deus e do seu povo. O justo é aquele que ama a Deus e por isso ele ama a instrução do Senhor, ele ama a lei e os mandamentos do Senhor. O próprio Deus colocou essa lei no coração desse justo. Ele ama a Deus e ele quer se relacionar com Deus. E qual é a maneira pela qual eu me relaciono com Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O justo é aquele que se relaciona com Deus a partir da obediência à lei. Essa é a dinâmica do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu amo a Deus. Como eu vou expressar o meu amor a Deus? Eu vou obedecer os mandamentos de Deus. O justo, no Antigo Testamento, não é aquele que conquista a sua justiça pelo próprio esforço, mas é aquele que, por crer nesse Deus, ele agora quer obedecer os mandamentos. Ele quer viver pautado na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, como o Salmo diz sobre o justo. Como esse justo, ou esse justificado, aquele que foi declarado justo por Deus, deve viver? Ele deve viver assim como Abraão, vivendo por sua fé, ou por sua fidelidade, ou por sua sólida confiança. Deixa eu te explicar isso. Em português, a gente tem fé, fidelidade, confiança, lealdade, vários sinônimos, mas cada um, convicção, mas cada um traz uma ideia diferente. O hebraico complica a gente, porque no hebraico, essas palavras todas é uma palavra só. Então, pelo contexto, o tradutor tem que perceber se a palavra aqui é fé ou se é fidelidade. Por exemplo, algum dos irmãos tem a NVI aqui. Como é que a NVI está esse texto? Esse trecho, 4b. O justo viverá por sua fidelidade. Talvez alguma outra tradução, a NVT, talvez, também traga outra coisa. Alguns podem estar lealdade ou confiança. O Palmer Robertson, esse comentarista, traduz por sólida confiança. A ideia aqui não é simplesmente crença. O justo não vive pela sua crença. Ah, Deus existe. Então tá bom. Não, Deus existe. E eu vivo aqui de outra maneira. Como 99,9% dos brasileiros, né? Não, tem Deus lá, beleza, tal. Tem Jesus, né? Jesus, camarada legal. Mas não interfere na sua vida. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que crê em Deus. Bem, e ele crê na sua existência. Mas ele não é fiel ao Senhor. E essa parece ser a ideia do texto bíblico. O justo vive por sua fidelidade, por sua sólida confiança no Senhor. Essa fé do justo, e o justo é caracterizado por essa fé, não é puramente emocional ou intelectual. Trata-se antes de um relacionamento de total dependência, total e sólida confiança em Deus. De nada adianta saber da existência de Deus e não se relacionar com Ele. Isso é ateísmo prático. A maior parte dos que no censo do Brasil se declararam cristãos são ateus práticos. Eles dizem que são cristãos. Vão até na igreja evangélica. Talvez alguns de vocês. Ateu prático. Amanhã trabalha para ganhar dinheiro. Amanhã fecha os outros no trânsito como se não existisse o amar ao próximo. Amanhã faz tudo para si mesmo. Você não é crente, você é ateu. Se você não se relaciona com o seu Deus e não é fiel a Ele, pouco importa se você acredita que Ele existe ou não. Isso é ateísmo prático.
E eu tenho a ligeira impressão de que muitos de seus amigos, que se dizem cristãos, estão nessa categoria. Na prática, são arrogantes, como o profeta Abacuque disse. O justo não é definido por uma crença puramente intelectual na existência de Deus. De nada adianta você estudar Aristóteles e São Tomás de Aquino e provar as 5 vias da existência de Deus e o motor movido e não movido. Não adianta se você não se relacionar de forma fiel e confiante nesse Deus. O justo é definido pela sua fidelidade relacional com o seu Deus. Paulo, depois, lá em Romanos, Paulo não diz em Romanos, o justo viverá pela fé? Depois ele começa a comentar o que é essa fé. No capítulo 4, ele chega no Abraão, como paradigma dessa fé. Qual que é a fé de Abraão? É a fidelidade ao Senhor. Num contexto, lá de Abraão, de Gênesis, em que ele está velho, a sua esposa está velha também, ele nunca teve filhos, e Deus promete, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão crê. E Abraão permanece fiel ao Senhor que o chamou. Essa é a fidelidade, essa é a sólida confiança dos que creem na promessa de Deus. Irmãos, os contemporâneos de Abacuque, que escutariam o anúncio de Deus por meio do profeta, viviam numa situação horrível, de máxima tensão. Babilônia estava ao redor e os destruiria. O presente parece apresentar a destruição completa do povo de Deus. Nesse cenário, o povo de Deus é chamado para ser fiel, para ser leal, para ter uma sólida confiança no eterno. Esse é o justo, que vive pela sua fidelidade ao Senhor. Viver nessa sólida confiança é vislumbrar o futuro de Deus. E mesmo que tudo pareça dizer o contrário, ele acredita no futuro de Deus. Mesmo que os babilônios o cerquem, mesmo que o comando vermelho te cerque, mesmo que a corrupção institucionalizada te cerque, mesmo que a maldade te cerque, mesmo que tudo pareça que vai dar errado, Deus prometeu que vai julgar vivos e mortos. Deus promete que vai acabar com a maldade na terra. Deus promete que vai fazer novas todas as coisas. E mesmo que todo o meu presente me diga que isso não vai acontecer, o justo se mantém fiel ao futuro de Deus. E o justo vive hoje como se o futuro de Deus já tivesse chegado. O justo se apega ao futuro de Deus, e é assim que ele vive. Nesse sentido, manter-se fiel ao Senhor é se relacionar com Ele, observando os seus mandamentos, participando dos sacramentos do Senhor, vivendo com o povo de Deus. E ao se relacionar com Deus, Deus gera frutos nele, como a metáfora da videira que produz frutos, que Jesus fala em João, capítulo 15. Ou a metáfora do noivo e da noiva. Ele gera frutos para Deus nesse mundo. Bondade, misericórdia, esperança, autocontrole, perseverança. Tudo isso não é gerado em você porque você quis, mas Deus gera em você como consequência natural da sua fidelidade ao Senhor. Esse é o justo. Esse é o fiel. Os infiéis não são assim. Os infiéis, e perceba que se você olhar então para fé como fidelidade, qual que é o contrário de infidelidade? Já respondi. Qual que é o contrário de fidelidade? Infidelidade. Fidelidade ao Senhor é ter somente Ele como seu Deus, como o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, somente esse Deus, não tenha outros deuses além de mim. A infidelidade é se relacionar com falsos deuses. Falta de fé é sinônimo de infidelidade.
Você está crendo em outra coisa, porque você está se relacionando com outros deuses. Infidelidade ao Senhor é fidelidade com Satanás. E por isso, o infiel gera filhos para Satanás nesse mundo. Os seus pecados. Todo pecado é uma traição com Satanás. Todo pecado parte da arrogância de viver para si mesmo e não para Deus. Francis Schaeffer, no livro A Verdadeira Espiritualidade, a gente já falou isso aqui, né? Tudo que o Francis Schaeffer escrever, leia. Vale muito a pena. No capítulo 7, eu quero ler só um trechinho do capítulo 7 para você. No capítulo 7, Francis Schaeffer escreve o seguinte: se eu, como ramo e como noiva, não estou produzindo o fruto que se espera, quem é então a minha videira? E quem é então o meu noivo? Como cristão, Francis Schaeffer diz, eu posso render-me a um ou ao outro. Eu posso me render a Deus ou posso me render a Satanás. O ímpio só pode se render a Satanás. O cristão foi liberto para agora se render a Deus, mas ainda pode ser infiel e se render a Satanás. Por isso, ao se render a Satanás, ele será usado. Somos chamados a nos colocar por opção nos braços de quem é o nosso amor verdadeiro, nosso noivo, a fim de produzir seu fruto no mundo exterior. Deixe-me repetir isso de maneira suave, mas afiada. É possível para mim, como cristão, dar à luz um filho de outro, em vez do meu amor por direito, em vez de meu noivo. Isto é, nascerá no mundo exterior o fruto do diabo. Se eu, como cristão, não estou trazendo ao mundo o fruto que seria de esperar, o fruto de Cristo, os frutos do Espírito, é porque há infidelidade espiritual da minha parte. Ser infiel ao Senhor é trair o eterno, todo bondade, todo gracioso, todo libertador com Satanás. Os seus pecados são fruto da sua traição com Satanás. E por isso você vai gerar discórdia, maldade e violência nesse mundo. Porque é isso que Satanás produz em você. Satanás produz em você arrogância. E quem está se entregando a Satanás é você. Meu amigo, você está perdido. A sua infidelidade produz a arrogância deste mundo. Você é um arrogante porque você é infiel. A sua infidelidade ao Senhor te faz viver como esse arrogante. Você precisa de um Salvador. Você precisa ser salvo. Você precisa ser liberto da escravidão de Satanás para conhecer o Senhor da liberdade. Você precisa ser liberto da sua condição de arrogância para ser por Jesus declarado justo. Você precisa de um Salvador e Jesus é esse Salvador. Jesus foi perfeitamente fiel em toda a sua vida. Em momento algum ele foi infiel. Em momento algum ele traiu seu Deus. Perfeitamente fiel, perfeitamente justo, o completo oposto de você. O completo oposto de você. Por sua arrogância e por sua infidelidade, você merece a justa ira de Deus. Toda a ira, todos os ais que o profeta Abacuque vai escrever no verso 6 ao verso 20 do capítulo 2, eram destinados a você.
Você era esse arrogante que vivia para si. Ou talvez você seja hoje esse arrogante que só vive para si e que aprisiona os outros na prisão do seu próprio coração. Mas toda a sua arrogância e toda a sua infidelidade foram punidas no corpo físico de Jesus. Toda a ira de Deus pela sua infidelidade e pelos filhos que você gerou para Satanás neste mundo foram punidos no corpo físico de Jesus. E pela sua morte, Jesus levou para a morte os seus pecados. E você agora é perdoado de todos os seus pecados. Toda a sua arrogância, toda a sua prepotência, todo o seu orgulho, fruto da sua infidelidade, foram punidas. E a ira de Deus pelos seus pecados foi saciada no corpo de Jesus. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, agora concede liberdade e nova vida a todo o que crê, a todo o que deposita sua fé. Como cantamos, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Salvador. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Esse Jesus te convida agora a ser inteiramente fiel, momento a momento, para que Ele gere frutos de vida através de você. Para que Ele gere justiça, para que Ele gere fidelidade, para que Ele gere bondade, domínio próprio, a partir do seu relacionamento com Ele. Você é abandonado agora, você é convidado agora a abandonar a vida para si mesmo, a vida do arrogante, para viver para Deus e para os outros. Essa é a vida do justificado. Essa é a vida do que se mantém fiel, do que tem a sua sólida confiança no Senhor. E você se torna agora um dos portadores das tábuas do eterno. Assim como Abacuque, que recebe de Deus a revelação do que ele deveria dizer aos arrogantes e justos, você também recebe do Senhor agora as tábuas da aliança. Você recebe do Senhor um anúncio: arrependa-se e creia. Os arrogantes reagirão de uma forma, os justos reagirão de outra. Deus vai acabar com os arrogantes. Essa é a conclusão de Abacuque. Deus vai acabar com os arrogantes. Se você está saindo daqui hoje incomodado com essa palavra, você não está incomodado comigo, você está incomodado com a palavra de Deus. Se você está incomodado com a palavra de Deus, você ainda é um arrogante e precisa ser salvo por Jesus hoje. Se você sair daqui triste pela sua arrogância, Jesus te convida hoje ao arrependimento e a se tornar um justo. Mas se você sai daqui hoje feliz com o seu perdão e esperançoso pelo que Deus vai fazer neste mundo, você é justo, meu irmão. Você é justa, minha irmã. Descansa o teu coração no Senhor. Se alegra no teu Deus, porque Ele te tornou justo. Arrependa-se e creia. É o anúncio que você recebe agora de Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando para você agora. Pega você agora as tábuas e escreve o que eu vou te falar. Arrependa-se e creia no Evangelho. Deus está acabando com os arrogantes. Quer ver uma prova disso? Olha ao seu redor. Olha quanto de gente aqui era arrogante. Olha para mim. Olha para você. Como Deus está nos tornando de arrogantes para justos. A gente, por infidelidade, ainda reproduz comportamentos arrogantes. Mas Deus está quebrando a gente
nos moldando para nos tornarmos a imagem de Jesus. A transformação completa desse mundo chegará quando todos os arrogantes forem por fim exterminados. Deus vai acabar com a maldade. E todos aqueles que insistem na maldade, Deus vai acabar com eles. Como disse o Senhor em Abacuque, capítulo 2, verso 14, a terra vai ficar cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Essa é a esperança de Abacuque. Esse é o futuro glorioso que Deus revela para o profeta. A maldade vai acabar. Como a gente canta, o mal não irá triunfar. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar. E o clarim, o anúncio de Deus para todos proclamar. Quando enfim chegar o dia da vitória do nosso Rei. A maldade vai acabar. Não vai ter mais violência, não vai ter mais doença, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais morte. E veja se não é isso que Deus está fazendo entre nós. Irmãos, entre nós, o futuro de Deus já chegou. A eternidade de Deus para o mundo, a eternidade de Deus para Nova Iguaçu, para a Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro, é isso aqui, já chegou para nós. O futuro de Deus já é encarnado entre nós. O futuro de Deus é realidade na igreja, quando os arrogantes que nós éramos estão sendo transformados em justos. A injustiça não pode ser celebrada aqui. Mas haverá um dia em que todo o mundo vai experimentar isso aqui. O dia do triunfo do nosso Deus. O seu retorno certo e glorioso, em que nós tanto esperamos. Quando enfim chegar o dia da vitória do nosso Rei, e todas as armas serão derretidas. O profeta Isaías vai dizer que as espadas serão transformadas em arados, porque não vai ter mais guerra. Quando os fuzis serão derretidos e transformados em bancos de praça, transformados em esculturas ao nosso Deus, transformados em arte, porque não vai ter mais violência. Não vai haver mais violência. E é isso que acontece entre nós, já. Esse é o futuro de Deus, que no nosso coração já é realidade. Neste momento, nós já experimentamos a perfeita liberdade. Ainda que o mal pareça triunfar, ainda que a Babilônia esteja aos nossos olhos nos cercando, Deus vai pegar eles. Se você é um arrogante, Deus vai te pegar. Deus não vai deixar você propagar a sua arrogância entre os justos. Deus vai acabar com você. Você tem que se arrepender hoje. E você tem que chamar outros arrogantes a se arrepender e crer e ser agora fiel ao Senhor. Mas para nós, os arrependidos, os justificados, a alegria já chegou. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que a colheita não venha, ainda que o seu patrão orgulhoso e mau não te pague em dia, ainda que você esteja desempregado por maldade cometida contra você, ainda que o seu apartamento não tenha chegado por violência contra você, ainda que toda a situação esteja contra a justiça, o futuro de Deus já é real para mim. Então eu me alegro no Senhor. Eu me mantenho fiel. Eu vivo pela fidelidade ao Senhor. Alguns já experimentaram os benefícios de se manter fiéis ao Senhor. Alguns estão experimentando a dor
de se manter fiéis ao Senhor. Mas o justo vive pela sua sólida confiança no Senhor. O justo viverá por sua fidelidade, por sua fé. Vamos orar? Senhor,